Olhar somente a Ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir Teu caminhar, Senhor, seguir sem desviar, Senhor. Prostrar-me em Teu altar, Senhor, e não olhar atrás. E quando as trevas vêm tirar de mim a paz, eu clamo por Jesus e não olho para trás. Olhar somente a Ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir Teu caminhar, Senhor, seguir sem desviar, Senhor. Prostrar-me em Teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Glória a Deus, louvado seja Deus, Pai bendito e amado Deus. Queremos nesta hora Tua presença, queremos Te agradecer, meu Pai, em nome de Jesus, por mais um dia de vida. Continuamos orando, meu Deus, por todos aqueles, pela nossa família, por todos quantos precisam Te reconhecer, Jesus, como único, suficiente Salvador. Dá-nos discernimento dos nossos pecados, meu Pai querido. Em nome de Jesus, para remissão, perdão, redenção e salvação. Alcança cada um deles, Pai, em nome de Jesus, pois a palavra do Senhor diz em 1 Timóteo 2, 3-6, pois isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo a preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Nós te pedimos perdão e misericórdia em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Engrandecido seja o Senhor. Vamos meditar na palavra? A palavra do Senhor nos diz em Números, capítulo 14, versículo 1 em diante, onde a palavra do Senhor nos diz que os israelitas, eles querem voltar para o Egito. Amém? Vamos meditar na luz da palavra, que o Pai nos envie o Teu Santo Espírito e nos conduza em toda a verdade, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Voltar para o Egito. Amém? Vamos meditar na luz da palavra, que o Pai nos envie o Teu Santo Espírito e nos conduza em toda a verdade, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: Ah, se morrêramos na terra do Egito, ou se morrêramos neste deserto, e por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres, nossas crianças, sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: Levantaremos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram os seus vestidos e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, e nola dará, terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Então disse toda a congregação que os apedrejassem com pedras. Porém a glória do Senhor apareceu na terra da congregação dos filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: Até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão, por todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei, e o rejeitarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. E disse Moisés ao Senhor: Assim os egípcios o ouvirão, porquanto com a tua força
fizeste subir este povo do meio deles. E o dirão aos moradores desta terra, que ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que de cara a cara, ó Senhor, lhes apareces, que tua nuvem está sobre eles, e que vais adiante deles, numa coluna de nuvem de dia, e numa coluna de fogo de noite. E se matares este povo, como a um só homem, as gentes, pois que ouviram a tua fama, falarão dizendo, porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que lhes tinha jurado, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo, o Senhor é longânimo e grande em benevolência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e a quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, e como também perdoaste a este povo, deste a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor, conforme a tua palavra, lhe perdoei. Porém, tão certamente, como eu vivo, que a glória do Senhor encherá toda a terra, e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram à minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. E os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Tomai-vos amanhã e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Glória a Deus em nome de Jesus Cristo. Então aqui a gente vê uma das passagens que refletem a murmuração dos filhos de Israel aos ouvidos do Senhor. Aquele povo que estava sendo escravizado pelas mãos do rei do Egito, Faraó, e quando clamou a Deus, Deus atentou para o sofrimento daquele povo e se lembrou da aliança que tinha feito com Abraão, Isaque e Jacó, e enviou um libertador, Moisés, ali também juntamente com seu irmão Arão, e de Moisés tinha auxiliar Josué, e aquele povo trajetando aquela passagem no deserto. Deus também queria provar o coração daquele povo, mas Deus queria que aquele povo se submetesse à presença de Deus, reverenciasse a Deus, fossem gratos pela salvação e que naquele momento de passagem pelo deserto eles aprendessem a servir ao Senhor. Eles tivessem um coração transformados, libertos. Deus queria dar a uma terra boa, uma terra que emanasse leite e mel. Mas houve murmuração, houve queixa, houve rebeldia da parte daquele povo. E o Senhor, por vezes, se irou contra aquele povo. Mas tinha Moisés sempre a interceder. E isso nos chama a atenção, como nós estamos nos posicionando diante das circunstâncias, das adversidades, das situações contrárias. O Senhor quer que a gente não perca a fé, mas que a gente olhe as situações por meio da luz da palavra. Quantas vezes nós olhamos o cenário, as circunstâncias e nos entristecemos, às vezes o coração desacredita, desfalece ou há desânimo, mas a importância de nós meditarmos na palavra de Deus é que de imediato o Espírito Santo nos traz à memória a palavra de Deus e nos vivifica e renova a nossa fé. Por isso a importância de nós estarmos na palavra, porque a palavra do Senhor nos diz em Romanos 10:17, de sorte a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Deus quer que a gente permaneça naquilo que Ele está falando. Aleluia. Aqui quando o povo quis levantar um capitão para que eles voltassem à terra do Egito, aqui Moisés trouxeram à memória daquele povo que a terra a qual eles espiaram era terra boa. Eles quiseram reanimar aquele povo, que eles se lembrassem da promessa, e é isso que o Espírito Santo nos traz.
nós lembramos da palavra de Deus, que é a única verdade, e isso faz com que a nossa fé seja renovada, vivificada, e a gente permaneça firme, confiando na promessa de Deus e agradando ao Senhor. O Senhor quer que a nossa caminhada diante dele, a gente priorize o nosso coração à sua palavra, que na nossa caminhada a gente seja alegre, que a gente seja grato, que a gente reverencie e se permita passar por processos, né? A gente se permita reconhecer em qual estação nós estamos. As situações, elas servem também para tratar o nosso coração, para a gente ser mais humilde, para a gente ser mais amoroso, bondoso, para a gente exercer de fato amor a Deus e amor ao nosso próximo. Aleluia! Para que o nosso coração, ele priorize a presença de Deus, porque as demais coisas nos serão acrescentadas. E a prioridade de Deus para as nossas vidas é a salvação, é o novo nascimento da água e do Espírito. Então que a gente tenha o discernimento, né? Que a murmuração não agrada a Deus. Deus falou aqui que esse povo não herdaria a terra porque não creu, porque se rebelou, porque não reconheceu os feitos do Senhor. Outra parte bem importante é que a gente deve em tudo dar graças. A gente deve reconhecer o que Deus tem feito por nossa vida. A nuvem, né, protegia aquele povo e guiava aquele povo durante o dia, e a nuvem de fogo durante a noite. O Senhor alimentava aquele povo, cuidava das suas vestes, defendia-os dos seus inimigos. Então que a gente venha trazer à memória tudo que o Senhor fez na nossa vida, tudo que a gente tem vivido são bênçãos, são milagres, são prodígios, são livramentos. O Senhor tem nos guardado, tem nos dado promessas, então que a gente permaneça, a gente se agarre à palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações, e deixe todo e qualquer tipo de murmuração. As circunstâncias a gente tem que elevar a Deus por meio da oração, súplica e com ações de graça. O Senhor não quer que isso fique ruminando no nosso ser, mas que a gente entregue para Ele e que a gente obtenha a paz que excede todo o entendimento, mas que a gente permaneça em fé, acreditando e lutando dia após dia, nos aperfeiçoando no seu amor, cumprindo a sua palavra, deixando que Deus nos transforme pela renovação da mente. O Senhor não quer que a gente desacredite da promessa, que os momentos de dificuldade, que as circunstâncias contrárias, nós olhemos pela luz da palavra e que a gente seja reanimado, assim como fez, né, os que espiaram a terra boa que é que manava leite e mel. E eles ainda falaram, se o Senhor se agradar de nós, nos dará essa terra. Então que o Senhor se agrade de nós, porque a palavra do Senhor nos diz em Salmos 37, verso 4, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Que a gente aprenda que nesses processos, nessa estação que nós estamos, o deserto é passagem, e a nossa chegada com êxito, agradando ao Pai Celestial em nome do Filho, depende de como nós caminhamos, de como nós nos comportamos, como nós pensamos, como nós falamos, como nós procedemos nesta caminhada. Isso vale a pena. Glória a Deus em nome de Jesus. Então que sejamos gratos, que nos permitamos ser tratados, ser libertos, que o nosso coração, ele seja em nome de Jesus Cristo, tratado pelo poder de Deus, pela palavra de Deus, amém? Então que a gente deixe todo e qualquer tipo de murmuração, em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Então que a gente aprenda a glorificar o nome santo do Senhor, aquietar a nossa alma, expor o nosso coração para o Senhor e se agradar dele e buscar o contentamento no Senhor, a alegria, a satisfação do reino, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então a gente aprende aqui, da parte desta palavra, que como a murmuração, né, causa a ira do Senhor, porque nós estamos sendo guiados por Deus, nós estamos na presença do Senhor, e o Senhor quer que a gente reverencie essa presença, tem os olhos sensíveis, que a gente não se submeta o nosso coração às circunstâncias, mas à palavra de Deus. E essas circunstâncias a gente entrega nas mãos do Senhor e confia. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. É a palavra que o Senhor tem para nós. A palavra do Senhor diz que ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó, nosso refúgio. Glória a Deus, amém? Pai, vamos orar em nome de Jesus. Pai, queremos em nome de Jesus neste dia te pedir salvação, Pai querido, te pedir livramento, meu Pai querido.
Guarda a nossa família, guarda a nossa casa, Pai querido. Oramos por todos os doentes e enfermos que nesta hora precisam de cura, nos ossos, na carne, no sangue, nas células. Em nome de Jesus, livra, Pai querido, todo ameaça de AVC, derrame, infarto, ataque cardíaco, dores de cabeça, coceiras, lepras. Desapareça agora em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Então essa é uma das séries do Busca pelo Reino, que a gente presencie a presença de Deus, se submeta a sua palavra em obediência, né? E não murmure, mas que a gente aprenda a caminhar e a conhecer a presença do nosso Pai Celestial, em nome do Filho, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Fiquem na paz em nome de Jesus.